tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Para quem eu não abracei, como eu sou só a pessoa desse lado, gente, desculpa, o pessoal desse lado também sinta-se abraçados, né? Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam junto conosco, que possamos aproveitar, pedindo licença a José de Mococa, a esse Espírito maravilhoso, que aumentou da Casa de Caridade, que sempre nos ajuda, que sempre nos aconselha, não pode às vezes nem nos aconselha verbalmente, mas aconselha-nos através da sua proteção, do seu amparo, da sua intuição, pois às vezes estamos fazendo algo em nosso caminho, sentimos tutibiantes assim, aí sentimos novamente uma coragem. De onde será que vem esta coragem? Vem esses amigos queridos, vem desses espíritos que são incansáveis, eles estão sempre conosco, trabalhando arduamente para que estejamos vivendo a oportunidade de estarmos crescendo espiritualmente, pois mais do que crescer intelectualmente, mais do que crescer materialmente, mais do que riquezas materiais, é a riqueza do Espírito. É isso que Jesus vem nos dizer. Não que não devamos conquistar a inteligência, né? Que não devamos estudar, que não devamos trabalhar para conquistar os nossos bens, mas que o façamos com, na verdade, discernimento, equilíbrio, sem deixar de lado um momento preciso e maravilhoso, que é o momento espiritual. Esse deve estar em nossas vidas, esse deve estar em nossos corações. Afinal de contas, somos espíritos. O que é matéria, aqui na matéria ficará, em espírito levaremos para a eternidade, como diz Jesus, não é assim? Então vamos aproveitar este minuto, com a licença desses grandes espíritos, e aproveitarmos esta bênção, porque hoje temos a visita da nossa irmã Daí, não é isso? Que vai nos fazer a palestra sobre a revelação? Terceira revelação, tá bom, gente? Fica à vontade. Possa, se quiser fazer uma acho que melhor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, nesse clima tão agradável, uma vibração tão boa, porque eu saio daqui recarregada, tá? Nós vamos ficando velhinhos, começamos a ter probleminha daqui e dali, e aí tem que carregar as energias interiores. E hoje nós falamos aqui das outras vezes de Moisés, que abriu as portas da terra para aprendermos os 10 mandamentos. Veio Jesus exemplificar tudo aquilo que Moisés falou. Então, ele veio para mudar o sentimento das pessoas, falar ao coração das pessoas. Porque Jesus era um psicólogo, um sábio, uma inteligência incomparável, e ele conseguiu transmitir todos os ensinamentos, não só transmitir, mas ele deu todo o exemplo para a nossa conduta moral durante a nossa vida, que já está há muitos séculos vivendo, renascendo, tornando a viver, tornando a renascer. E em 1986 perguntaram ao Chico: Chico, mas como está demorando? É 2000 anos. Se Jesus voltasse, era perigoso ele ser crucificado de novo. Pode acontecer? Pode, mas o povo já mudou bastante. O povo já está melhor. Embora tenhamos muitas coisas desagradáveis na terra, muitos desesperos, muitas desilusões, ainda muita agressividade, muitas vezes por invigilância, muitas vezes por muita obsessão, por muita atuação espiritual, nós sabemos disso. E nós precisamos, de alguma forma, estudar mais acerca desses acontecimentos de Moisés, de Jesus, para que a gente possa fazer um balanço da própria vida. Que nós estamos vindo há muitos séculos. E a gente tem, segundo o Chico, uns 200 anos ainda pela frente para aprender.
Agora, exemplificar, nós não sabemos quanto tempo. Vai depender de nós. Porque conhecimento, nós vemos Chico Xavier, nós vemos o Divaldo, tantos espíritos maravilhosos que mandam as mensagens para nós. E nós já temos conhecimento necessário para conduzirmos a nossa vida, para estarmos de acordo com os princípios da lei divina. Nós todos temos esse conhecimento. Todos nós temos notícia de Deus. Todos nós temos notícias de Jesus. Todos nós temos notícias da mediunidade, porque a terceira revelação nada mais é que a revelação dos espíritos. E os espíritos, eles chegaram na hora certa. Em 1804, nasceu um menino na França, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail. É um espírito maravilhoso também, de grande gabarito, iluminado. E ele iluminou as nossas almas com a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma. Quem não conhece a doutrina espírita, não é para se tornar espírita, para conhecer. Porque ele, conhecendo a doutrina espírita, como a doutrina espírita é, na sua essência, ele tem condição de proclamar a doutrina espírita como uma dádiva divina. Nós sabemos disso. E cada vez que nós estudamos, nós chegamos à conclusão de que o nosso caminho já está amparado. Nós estamos amparados por Jesus. Nós estamos amparados pelo plano espiritual. Porque os espíritos já mandam mensagens para nós. Os espíritos já falam para nós como entes queridos. Nossos entes queridos mandam mensagens para nós. Mandam dizer se estão bem ou não estão bem lá do plano espiritual. Pedindo a nossa prece, pedindo a nossa mudança, pedindo a nossa cooperação. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, nós sabemos através da doutrina espírita que nós às vezes perdemos um pouco de tempo no mundo. Nós perdemos na ociosidade, na falta de estudo, na falta de cumprimento dos nossos deveres. Então, nós precisamos meditar sobre isso, porque a doutrina espírita fala bem fundo ao nosso coração, principalmente quando nós estamos em dificuldade, principalmente quando nós estamos sofrendo, quando nós temos uma doença qualquer, quando nós descobrimos um diagnóstico que nos deixa inseguros, quando nós descobrimos que as nossas finanças não andam normais, quando nós descobrimos que os nossos familiares estão em problema, tudo mexe com a nossa vida, mas a gente chega à conclusão que através dos ensinamentos da doutrina espírita, que através do conhecimento que já temos das religiões e da doutrina espírita na nossa vida, nós chegamos à conclusão que as coisas, quando está tudo muito ruim, como dizia o Chico Xavier, está tudo muito ruim, então está perto de ficar bom. É que nós devemos pensar desses problemas todos que acontecem no mundo. Parece que está vindo uma reviravolta no mundo inteiro. É uma reviravolta, mas é uma reviravolta moral. Está todo mundo despertando para a vida. Eu existo, você existe,
você está bem, você não está bem. Então, nós já possuímos essa capacidade de discernir acerca daqueles que nos rodeiam. Coisas acontecem desagradáveis, acontecem, mas nós podemos, com conhecimento, boa vontade e querer e verdade, nós podemos realizar muitas coisas boas e consertar muitas coisas que não estão certas no mundo. Então, nasceu em 1804 o Hippolyte Léon Delisle Rivail. Até os 9 anos, ele estudou na França, lá em Lyon. Era filho de um juiz. A mãe era do lar. E os pais eram católicos. Ele foi batizado pelo catolicismo. Aos 10 anos, ele foi transferido, através do querer dos pais, para Yverdon, na Suíça, uma escola chamada, uma escola nova, um movimento novo do ensino, através de Pestalozzi. E ele foi discípulo de Pestalozzi. Sofreu influência de Pestalozzi. E o Pestalozzi, ele fazia algumas indagações acerca do pecado original. Ele não aceitava bem essa história do pecado original, aceito na Igreja Católica. Ele questionava o problema da Trindade universal. Deus, Jesus e o Espírito. Mas, na verdade, a gente percebe que o Kardec, de alguma forma, foi influenciado e estudou muito e tinha discernimento. Ele era muito inteligente. Ele, aos 16 anos, ele já estava dando aulas como professor normalmente, aulas de matemática. Ele foi, quando veio para a França aos 50 anos, ele foi bacharel em Ciências e Letras. Saiu de lá bacharel em Ciências e Letras de Verdun e veio para a França. Tinha vocação para o ensino. Ele tinha como profissão professor, tradutor, pesquisador, magnetizador, que ele fez curso com o Mesmer, que era um dos fundadores do hipnotismo lá na França. Ele frequentou a Sociedade dos Mágicos de Paris. Ele escreveu livros. Um livro de matemática que dava a possibilidade dos pais assistirem melhor os seus filhos dentro da matemática. Então, a gente percebe que ele era professor de inglês, de alemão, que ele tinha todos os requisitos para enfrentar o mundo com segurança e com inteligência. Aí apareceu na vida dele, nesta vida, um amigo chamado Senhor Otey. Este senhor o convidou para assistir uma reunião. Essa reunião constava de pessoas interessadas em se divertir de alguma forma, ou ver uma coisa sobrenatural, de conhecer alguma coisa sobre o espírito, mas não existia uma coordenação, uma organização daquilo que estava acontecendo com o mundo de lá e o mundo de cá. Então, ele falou que foi ver esta reunião, o senhor Otey.
E ele constatou que existiam mesas nesta reunião, as pessoas entravam em silêncio, numa penumbra, e as mesas levantavam com a força do pensamento. As mesas tinham batidas, dando respostas para as perguntas que eram feitas. Isso daí deixou esse senhor Poder meio curioso e meio medroso. E ele descobriu. Kardec, que é o Leon Hippolyte Denis Rivail até então, ele tinha capacidade para analisar aquele fenômeno. E ele foi convidado para assistir à reunião. A reunião era na casa de um pessoal cujo sobrenome é Basticenon, né? Esqueci o nome. Mas sempre com a presença de algumas pessoas que eram mais assíduas naquele lugar. E chegaram, o Kardec foi ver e primeiro ele quis analisar o ambiente, ver se não tinha alguma coisa que pudesse manifestar uma interferência física naquele local. Ele observou todos os fios, as luzes, o material que era usado, e ele chegou à conclusão que aquilo ali estava de acordo com as normas da verdade. E ele era um cientista. E como cientista, ele tinha que descobrir a verdade daquilo ali, porque ele era sério, ele não ia fazer aquele investimento pessoal com uma coisa, com uma inverdade. E ele estava ali e ficou também curioso para estudar. E completou aquela investigação com muita rigidez, com muita segurança, para que observar se realmente era real ou não era real. E ele quando fazia-se umas perguntas, existia um código de pancadas que a mesa repetia, que ela respondia através de pancadas. E ele pergunta se existia uma força inteligente deste fenômeno inteligente. O que é um fenômeno inteligente? Uma mesa não tem cérebro. Como é que ele poderia entender aquilo ali como uma coisa inteligente? E ele faz a pergunta, isso depois de algum tempo de estudo, de vivência naquelas observações, ele pergunta quem estava atrás desta inteligência. Aí foi respondido, o Espírito. Ele deu um susto, todo mundo ficou parado, vendo aquilo. Se é o Espírito, vamos então observar o que é esse Espírito. E Kardec fez um grande estudo, um estudo científico junto com seus amigos. Mas é preciso que a gente entenda que Kardec denominou esse estudo dele de ciência, filosofia e religião. O que é uma ciência? Ciência é um corpo de conhecimento sistematicamente e que tem uma capacidade de ser estudado, que tem um objetivo a ser estudado. E ele chegou à conclusão de que a ciência poderia ajudá-lo naquele trabalho, de dizer a verdade sobre aquele fenômeno.
ele descobre o fenômeno. O que era a filosofia? A filosofia é a interrogação nossa para qualquer sistema do universo, de correlação nossa com o universo. A filosofia é a racionalidade, é um princípio que damos, é o princípio básico da vida, que nos faz entrar em pensamento e falar, e indagar a respeito do todo o universo. Então, isto daí é racional, porque nós não podemos aceitar tudo sem saber o que é. Então, através da ciência, você passa para a filosofia e vai ver que as coisas vão se completando. E religião? Kardec organizou a parte científica do fenômeno, organizou a parte filosófica do fenômeno. E Kardec não quis contradizer aos ensinamentos de Moisés e de Jesus. Veio um espírito, que eu não sei onde está o nome dele, e ele disse que Moisés foi quem abriu as portas da espiritualidade. Jesus deu continuidade. Jesus deu o exemplo. E a doutrina espírita que ele estava estudando, que era a doutrina dos espíritos, deu continuidade. E continua até hoje. E ele chegou à conclusão que era uma revelação. Através dos estudos que ele fez de Jesus, Jesus indicou para nós que haveria uma terceira revelação, que os homens precisavam se instruir mais, precisavam estudar mais. Para quê? Para entender a era do Espírito. Que Jesus foi a boa nova, que foi também predito através dos profetas, que os profetas nada mais eram do que espíritos, encarnados ou desencarnados. Deus é um espírito universal, e segundo Leon Denis, acho que é Leon Denis, me ajuda. Ele disse que Deus é uma extrema luz no universo, em determinado lugar do universo, que pode só ser visto através da nossa alma. Então, o Espiritismo veio nos propiciar isso. Hoje nós temos uma fé raciocinada. Nós sabemos que Deus é um Espírito. Jesus é um Espírito. Os Espíritos que nos ajudam, os profetas, são todos Espíritos. O povo com quem nós convivemos são Espíritos, que podem estar no plano espiritual ou aqui. Agora, Allan Kardec foi mais além. Ele começou a interrogar os espíritos. E aí, o dogma mais importante da doutrina espírita é a reencarnação. E através deste contato, deste saber sobre a reencarnação, nos dá esperança. Porque se pensarmos numa vida única, se formos alguém que devemos muito para Deus, nós perdemos as esperanças. Vou morrer, vai estragar tudo. Aí é preferível ser um materialista, né? Mas se você aceita a reencarnação,
a gente vai aprender com Kardec que a reencarnação existe e nós podemos viver quantas vezes nós tivermos necessidade para a nossa evolução. Porque o nosso caminho não é nada mais, nada menos que a evolução para a pureza espiritual. E nós não cresceremos se não fizermos o bem. Por isso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. O que Jesus ensinou para nós? Amar o próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Amar até os seus inimigos. Por quê? Porque chega-se à conclusão que somos todos filhos de Deus. Porque nós sabemos que Deus é um só. Nós sabemos que os Espíritos são inúmeros. E Jesus ensinou o caminho para nós. E a verdade é o amor. Sem amor, sem carinho, sem fraternidade, sem compreensão, sem educação, nós não chegaremos a lugar nenhum. Todas essas pessoas que se comprazem no mal, são pessoas infelizes, são doentes da cabeça. E nós só melhoramos a nossa cabeça quando nós pensamos no bem. Só nós nos sentimos felizes quando nós ajudamos o nosso próximo. Não adianta, o caminho é esse. É o amor, é a fraternidade universal. E ainda nós sabemos, através de Kardec, sobre mediunidade, que todos nós podemos entrar em contato com o plano espiritual. Quem não faz uma prece numa hora de desespero, ou então por estar feliz, para agradecer, porque a prece pode ser para pedir, para agradecer e para louvar, né? Nós pedimos ajuda espiritual nos momentos difíceis. Nós agradecemos quando nós recebemos alguma coisa. Então, neste momento de prece, nós estamos em contato com o plano espiritual. Nós estamos mediunizados. Porque nós recebemos, nós sentimos alívio. Então, algum espírito veio até nós e nos trouxe o auxílio. Aí tem gente que acha que Jesus está à nossa disposição. Ele tem emissários, tem espíritos inúmeros que nos ajudam. No catolicismo existem os santos, os apóstolos. Na doutrina espírita, são os espíritos superiores que vêm nos ajudar. Só muda de nome, mas é todo mundo espírito. Se você for numa casa espírita cristã, numa casa protestante cristã, numa católica cristã, muito bonito o que Emmanuel nos falou, que quando nós entramos na porta de uma casa cristã, de um templo cristão, Jesus está na porta e pergunta para nós, que vieste fazer aqui? Isso é sério. Nós não podemos vir só por vir, só para achar bonito, só para alguma coisa. Nós estamos construindo um laço com a nosso entendimento e com o cristianismo. Nós temos um laço com o cristianismo. Não resta dúvida. Quem não aceita Jesus, não tem problema. Ele terá tempo. A reencarnação. Hoje eu reencarnei
aqui numa família. Amanhã eu posso reencarnar em outra família. Minha família era espírita, eu fui uma privilegiada, mas eu posso reencarnar numa família católica ou protestante. Mas eu vou continuar sendo cristã. Mas eu posso ir para outros lugares onde o cristianismo não é aceito. Quem sabe se o meu espírito vai levar alguma coisa também para lá, a respeito destes entendimentos, porque os nossos conhecimentos, segundo a lei da evolução, nós aprendemos e não jogamos fora o que nós aprendemos. Fica tudo gravado no nosso perispírito. E quando nós nascemos para melhorar, não só nós, mas aqueles que estão em volta de nós. E se nós nos dedicarmos ao entendimento maior, nós vamos ter na próxima existência condições melhores para trabalhar. Pode ser mais pobre, pode ser mais rico, pode ser profissional, pode ser ignorante, mas o que nós adquirimos de vidas passadas, elas vão aumentar, porque nós não regredimos. Isso é muito bom para nós. E o Espiritismo nos dá esta força, a força da esperança, da evolução, que nós não somos capazes de voltar. Nós somos sempre capazes de andar para frente. E nós temos a sustentação espiritual suficiente nesta existência. Nós sabemos que esta casa é uma casa espírita. Então, a casa espírita é um pronto-socorro para qualquer um de nós que estivermos com problema. Nós temos companheiros que nos ajudam, companheiros que nos ouvem, companheiros que nos dão conselho, companheiros que ajudam os outros que estão necessitados do ponto de vista material. Nós sabemos que essa casa tem um trabalho assistencial maravilhoso, que todo mundo aqui gosta de ajudar. Isso é importante, isso faz a nossa vida, isso dá alegria, porque quando nós saímos lá, nós podemos dizer a Jesus, eu saí melhor, não é verdade? Qualquer um de nós, Jesus vai perguntar, você que vieste buscar? E buscar exatamente aquilo que eu precisava. E nós podemos sair melhores. Agora, tudo isso é uma dádiva, tudo isso é um compromisso que a gente vai assumindo na vida. Porque nós não podemos só ir receber, nós precisamos doar alguma coisa. Doar nosso conhecimento, não achar que só porque nós sabemos a doutrina espírita nós estamos no topo, não estamos, nós estamos necessitados, às vezes mais do que outros. E nós não podemos nos vangloriar daquilo que nós sabemos, porque tem muitas pessoas que estão escondidas no corpo e são muito melhores que nós. Né? Então, nós precisamos refletir na doutrina espírita, em tudo que a doutrina espírita nos deu, essa terceira revelação. E a gente pergunta, e Kardec, por que ele chamou Kardec? Né? Por que ele chamou Kardec? Todo mundo fala Kardec, a doutrina espírita. Porque na época em que ele estava propagando o trabalho espírita, ele foi considerado herege, ele foi maltratado pela imprensa, eles foram perseguidos, não só ele, como todos que se diziam espíritas eram considerados hereges. E naquela época, a represália era grande. Então, o Espírito chegou
deu uma mensagem através de um médium dizendo que era ideal ele ter um pseudônimo. Aí ele admitiu isso daí. Aí eles deram para ele a possibilidade do nome Kardec, é Allan Kardec. Porque Allan Kardec viveu entre os druidas, que era lá nas Galhas. Eu não sei muito bem a história, mas é mais ou menos isso. Ele viveu entre os druidas. E os druidas, por coincidência, eles acreditavam na reencarnação. Uma reencarnação, por exemplo, uma pessoa era mulher, nascia mulher, ainda não era esclarecida, e se esclareceram através da revelação de Allan Kardec. Da revelação não, porque Kardec não fundou a doutrina espírita, ele apenas coordenou e codificou, mas ele não inventou a doutrina espírita, que a doutrina espírita veio por ordem divina, com a intenção divina. Então não foi Kardec quem inventou, ele codificou, estudou minuciosamente, cientificamente, filosoficamente, religiosamente a doutrina. Eu acho que eu estou em cima da hora, né? Não? Falta 12 minutos. Hã? Falta 12 minutos. Então, agora nós só falamos para vocês que quem de nós se diz espírita tem que ter uma conduta espírita, não achar que é melhor que o outro. E tem que ter uma certa, assim, disciplina. Vamos supor, o espírita deve, não é obrigado, mas deve frequentar uma casa espírita. E nós perguntamos, por que chama casa espírita? Porque desde Jesus, os ensinamentos de Jesus, as reuniões dos cristãos eram feitas nas casas daqueles seguidores de Jesus. Eles não tinham templos. Os templos vieram depois em Roma, essa coisa toda, começaram a enfeitar, o que a doutrina espírita não deve fazer. Porque nós não precisamos de santuários, nós não precisamos de idolatria nenhuma. Nós temos que ser sérios e seguir os ensinamentos de Jesus na risca. Nunca ninguém falou que Jesus fez um santinho. Ele tinha os companheiros de trabalho para assistir os pobres, para curar os leprosos, para ajudar os que estavam sofrendo e para semear o amor. Então, nós não precisamos nos achar que somos importantes porque somos espíritas. Nós temos deveres e muito trabalho a fazer, porque a doutrina ainda espera de nós muita coisa, com muito amor, com muita dedicação. As casas espíritas agora com a pandemia nós percebemos que diminuiu um pouco a frequência, isso é normal, mas a mídia está ajudando, de alguma forma, a propagar a doutrina espírita. A necessidade, a pobreza que está acontecendo no mundo, a fome, está despertando o mundo para o amor. E o amor, ele pode ser vivido pelo espírita, pelo católico, pelo protestante, qualquer religião pode ter amor, qualquer pessoa, porque a evolução não é da religião em si, não é da devoção em si. A reforma nossa é o mais importante. E nós temos o livre-arbítrio para ter essa religião, para ter outra religião, para sermos o que nós queremos ser. E precisamos de ter apenas a responsabilidade e a certeza
de que o amor constrói, o amor é a coisa mais importante na nossa vida e foi ensinado pelo nosso Mestre Jesus. E espero que todos os companheiros desta casa tenham harmonia nos seus lares, tenham harmonia, convide seus familiares a frequentarem, convide os seus familiares para fazerem o culto no lar, porque nós precisamos difundir a nossa doutrina dentro da nossa própria casa. Para quê? Para a harmonia. Não podemos reclamar dos nossos filhos. Nós poderemos ser chamados a atenção se não fizermos o melhor por eles. E o melhor por eles é uma espiritualidade sadia, respeito, dedicação, instrução, moral e intelectual. Não pode ser uma só, porque senão isso gera fanatismo, ou gera idolatria, ou gera poder, ou gera coisas desagradáveis. Nós temos que dar amor, moral, trabalho, respeito, tudo que é de bom, que a gente acha que os nossos filhos devem ter, os nossos familiares devem ter. E respeito à nossa doutrina maravilhosa, que muda de alguma forma e muito as nossas vidas. Que Deus nos abençoe a todos.